Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o romance Possessão, de A.S. Bite. Bom, pelo título a gente acha que Possessão é um livro que fala sobre coisas sobrenaturais, a gente associa a possessão a alguma manifestação demoníaca, mas na verdade não é nada disso, né? A palavra possessão aqui, nesse sentido, ela quer dizer quando você está tomado por alguma coisa assim muito forte. E no caso desse romance, é um sentimento amoroso. Bom, a Bite, ela foi professora de literatura inglesa, ela deu aula nas universidades, né, na Inglaterra. Ela é uma escritora que tem pleno domínio da escrita literária e Possessão é um livro muito interessante, principalmente para quem estuda ou para quem aprecia literatura. Por quê? Porque os protagonistas, os personagens principais do romance são dois pesquisadores, né? Ela se chama Maud e ele Roland, né? Eles são dois pesquisadores, a Maud é professora universitária, o Roland ele está fazendo doutorado, ele tem uma bolsa de estudos e eles se encontram justamente para resolver um mistério que envolve um escritor muito famoso chamado Randolph Ash. Eu acho que é esse o nome, Randolph Ash. Bom, o que me chamou a atenção em Possessão é que a Bite ela cria personagens, ela cria escritores que são calcados em autores da literatura. A gente pode ver que o Randolph ele lembra muito, ele é um poeta inglês, então ele lembra muito a obra dele, não a pessoa, mas a obra dele. Lembra muito os poemas do Percy Shelley, são muito voltadas, são obras voltadas à natureza. William Wordsworth também, provavelmente ele tem muito do William Wordsworth, né, nos poemas que ele escreve. A Christabel Lamont, que também é uma outra personagem do romance, ela também é calcada na poesia dos irmãos Rossetti, né, que ficaram bastante famosos no século XIX. Possessão é um romance, a gente pode tentar defini-lo como uma narrativa sobre um mistério, né? É a resolução de um mistério. O Roland e a Maud eles vão se unir para tentar descobrir o que aconteceu no passado do Randolph Ash e que de alguma forma fez com que a obra dele sofresse uma mudança, né? Mudasse o foco dos temas. Então eles vão em busca de pistas que possam solucionar esse mistério. Então o romance ele é dividido em duas subtramas. Então nós vemos a investigação do Roland e da Maud e paralelamente é contada justamente a história do Randolph Ash que envolve esse mistério. Então o leitor ele vai descobrindo aos poucos o que aconteceu no passado desse poeta que alterou profundamente. Então, alterou profundamente não só a obra dele, mas também a vida, né? Depois disso ele se transforma numa pessoa amargurada, numa pessoa triste. Então eles vão em busca da solução desse mistério. É muito interessante a maneira como a Bite ela vai desenvolvendo essas duas tramas, né? Porque é como se houvesse vai ocorrendo uma espécie de espelhamento, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas é como se situações que acontecem em uma de alguma forma se repetem na outra, né? O que também chama a atenção em Possessão é que
Para quem tem conhecimento a respeito do meio literário, com relação à crítica, né, como é feita a crítica literária, a área de pesquisa, assim, pode ter uma leitura de que a Byte ela faz uma sátira a respeito dessa área de crítica literária, né? Então, em alguns momentos, nós vemos que tem um pesquisador e ele é descrito como uma pessoa muito arrogante, que inclusive usa até de métodos questionáveis para conseguir determinadas coisas, com o propósito de melhorar a sua pesquisa, de ser mais reconhecido, né, ter um maior reconhecimento dentro do meio acadêmico. Então, isso também chama bastante atenção em Possessão, né? Me parece que a Byte quis assim fazer uma crítica a isso, a essa fogueira de vaidades que existe no meio acadêmico na Inglaterra. Então, o livro também é bem interessante dentro desse aspecto, né? Possessão acima de tudo, são duas histórias de amor, né? E aí a Byte vai mostrar como esses dois casais vão se relacionar, né? É interessante, é curioso perceber que é justamente por causa de uma situação que uma outra situação vai acontecer, né? Envolvendo um outro casal, né? E justamente vai ter o fortalecimento desse amor. Também é curioso que a Byte ela utiliza em alguns trechos, ela recorre à narrativa epistolar, né? Ela retoma a fórmula da narrativa epistolar, reproduzindo cartas, né? Reproduz cartas, e são cartas muito bonitas, né? São cartas que chamam bastante a atenção. Curioso também que a autora ela cria poemas, né? Ela cria poemas assim durante o romance, né, de autoria tanto do Randolph Ash como da Christabel Lamont, né? Então ela cria esses poemas, tal, ou seja, ela dá uma configuração realista, vamos usar essa palavra, né, a toda a composição, digamos assim, dos personagens, né, de modo de torná-los assim mais realistas, torná-los mais verossímeis para o leitor, né. A Possessão se transformou em um filme, né? É um filme agora relativamente conhecido, com a Gwyneth Paltrow como protagonista, ela faz a Maud, o Aaron Eckhart, que é um ator que a gente conhece como o vilão Duas Caras dos filmes do Batman, né? Faz o papel do Holland. É um filme interessante, é um bom filme, mas o romance com certeza é muito melhor. Tá certo? Então fica registrada a minha dica, A Possessão, de A.S. Byte. Até mais com outras dicas e outros comentários.